Bom dia, amigos da Alta Cidade TV. Estamos nós aqui para mais um programa da busca pelo direito, o tão sonhado direito do povo brasileiro, do povo, do cidadão em geral pelo mundo afora. E estamos hoje mais uma vez para trazer mais algumas informações que a gente entende necessárias e que o cidadão deva saber para poder realmente tratar de assuntos relacionados a algum direito porventura existente. Voltando à aposentadoria, na realidade o cidadão em si ainda não tem o completo conhecimento do qual é o seu direito de aposentar e quando ele começa a usufruir desse direito. Vamos colocar hoje em discussão a aposentadoria urbana, ou seja, por tempo de serviço. Ele tem que ter, se for a mulher, ela tem que ter uma idade e um tempo de contribuição que a soma dos dois dê 85 pontos. O homem, 95 pontos, ou seja, o tempo que ele trabalhou mais a idade tem que dar 95 pontos. Atingindo esses pontos, tanto o homem quanto a mulher têm direito à aposentadoria. Muitos ainda acham que deve ser 95 anos e outro 85 anos de vida. Não é nada disso. São 85 pontos e 95 pontos para o homem. 85, evidentemente, que para a mulher. Então, o que se trata? O homem está com 60 anos, trabalhou 35 anos, a soma dos dois dá 95 pontos. Ele tem direito à aposentadoria. A mulher, mesma coisa, o tempo que ela trabalhou, mais a idade, dando a soma de 85 pontos, ele tem direito à aposentadoria, tanto por tempo de serviço. No caso de invalidez, independe da quantidade de pontos, desde que ele seja um contribuinte já há algum tempo, evidentemente ele estando inválido para o serviço a partir de então, ele pode ter direito, tanto o homem quanto a mulher, a uma aposentadoria por invalidez. Agora, o que está me surpreendendo ultimamente é que muitos cidadãos estão me procurando para um assunto que já há 10 anos foi decidido, há mais de 10 anos já foi decidido. O que me preocupa nesse sentido? É que realmente eu sempre debati que não interessa ao governo e não interessa ao INSS levar ao cidadão o conhecimento do que realmente ele tem direito. Para vocês terem uma ideia, há mais de 10 anos que foi abolido o seguinte: a pessoa era pensionista, se ele viesse a se casar novamente, o homem ou a mulher, ele perdia a pensão. Isso há mais de 10 anos passado, isso daí. Já faz 10 anos que houve a mudança. Hoje não, de 10 anos para cá, se o homem for pensionista ou a mulher for pensionista e virem a se casar novamente, não perde mais o direito à pensão. Mais do que justo. Por quê? Porque era uma falsidade. Quantos homens, quantos casais viviam em concubinato, não se casavam de medo de perder uma pensão. Aí, pessoas inteligentes, eu digo pessoas inteligentes, porque realmente na justiça, de vez em quando surge uma pessoa que pensa, essa é a realidade. O que ele fez? Ele viu que o que era mais importante é a família, a constituição familiar. Então, se as pessoas se amam, estão juntas, e um deles é pensionista, pode se casar que não vai perder mais a pensão. Então, a partir de há mais ou menos 10, 11 anos atrás, que já não se perde mais a pensão, então pode se casar. E eu tenho me preocupado, porque só essa semana passada, 3 casais vieram me consultar se eles se casando novamente, perderia a pensão. Evidentemente que não mais, graças a Deus, alguém inteligente entendeu que é muito mais necessário para a sociedade a família, a unidade familiar. Então, em razão dessa filosofia de vida, que é mais do que justa, quem for pensionista e pretender se casar novamente, pode se casar, que não perde a pensão paga pela situação anterior, quando veio adquirir o direito à pensão.
Na realidade, essa condição de pensionistas não mais perderem o direito à pensão não se deu só em razão do tempo de vida que prolongou, mas deu-se principalmente para a estabilidade social entre o casal. Ou seja, muito mais importante para a família a legalidade do casamento entre aqueles que vivem juntos. Foi visando isso que foi modificado o pensamento no que diz respeito à pensão. Um exemplo, hoje já mudou um pouco por causa do tempo de pensão. Tem aqueles prazos que você tem até tantos anos, perde a pensão, perde o direito à pensão se tiver menos de 2 anos de casamento. Tem toda essa situação. Mas vamos ver o seguinte, há 10 anos atrás, a pessoa casava, daí ele estava com 30 anos, a mulher falecia, ou ao contrário, o homem falecia. Ora, 30 anos é a flor da idade ainda, meu Deus do céu, está em plena juventude, vamos dizer assim. Então não era justo que para ele deixar de receber a pensão, não mais pudesse se casar, não pudesse mais constituir família. Então o que acontecia? A pessoa unia com outra, porque o homem e a mulher foram feitos para viver juntos, unia um com o outro, mas não podiam se casar. Vivia como união estável, certo? União estável que dá o mesmo direito, como se não fosse, como se casados fossem. Então, vendo que realmente era absurdo impor a obrigação de não mais se casar, foi que realmente os estudiosos entenderam de facultar ao viúvo ou à viúva o direito de casar novamente, de constituir família, de legalizar o matrimônio, a união, legalizar a união através do matrimônio, sem que com isso perdesse o direito à pensão que havia adquirido em razão do falecimento do cônjuge anterior. No que diz respeito ainda ao direito do cidadão em buscar benefícios no INSS, a lei tem ajudado muito, que facultou, a partir de mais ou menos 3 meses atrás, o direito do advogado ir até o INSS como advogado e peticionar em nome de seus constituintes. Então, isso veio a facilitar para o cidadão menos instruído, que teria que ir no INSS agendar para uma entrevista para verificar se ele tinha ou não direito. Hoje não, hoje ele procura um advogado, esse advogado faz todo esse papel para o cliente, para o cidadão, ou seja, ele facilitou essa nova lei que facultou o advogado o direito de livre acesso às dependências do INSS, veio a facilitar ao cidadão o direito de buscar por seus direitos junto à Previdência. Por quê? Porque ele não precisa mais enfrentar uma fila, ficar sentado num banco 2, 3, 4 horas e no final receber um não na cara, ou então entregar um pacote de pedidos que ele deve levar, de documentos. Hoje não, o advogado vai, ele dá uma procuração para o advogado representa. Então o advogado tem muito mais experiência porque vive disso. Vivendo disso, ele vai saber o que precisa e o que não precisa para o cliente. Então o que eu oriento? Tem vontade de se aposentar? Não quer se enfrentar os obstáculos criados pelo INSS? Procura o advogado, vai no advogado, ele vê tudo isso daí para o cidadão a partir de agora. Obviamente que a pessoa dando uma procuração para o advogado, se for uma perícia, for uma aposentadoria em razão de uma incapacidade física, vai ser agendado um dia para que a pessoa passe pelo médico do INSS, para submeter-se a uma perícia para saber se no entender do médico essa pessoa está ou não incapacitada para a atividade normal do dia a dia, ou seja, para o seu sustento. Na realidade, depois de 31 anos de advocacia, eu digo o seguinte: cada 100 pessoas, o INSS reconhece, o médico do INSS reconhece que uma tem direito. Agora, ele é um médico, lamentavelmente, que ele é pago pelo INSS para ser médico do INSS. Então, na realidade, ele exerce lá uma função de funcionário do INSS.
E as diretrizes que norteiam o INSS, isso eu discuto com qualquer um, é de não facultar a facilidade de aposentar. Então o que o médico vai fazer? Deixando a consciência médica do lado, ele vai dizer que a pessoa tem condições de trabalho. Se ocorrer isso, evidentemente que o advogado ou o cliente vai procurar o advogado vai entrar em juízo. Quem é que vai fazer a avaliação? Um médico particular, ou seja, um médico de confiança do juiz, é um perito judicial, como é conhecido. Esse médico, ele é imparcial, ele não pende nem para o INSS, nem para o autor. Ele vai verificar, a pessoa não tem condições, realmente não tem, vai aposentar. Agora, a maioria dos laudos médicos do INSS são sempre desfavoráveis aos beneficiários do INSS, são sempre desfavoráveis. É de se lamentar. Quantas pessoas que não conseguem sequer deambular, o médico do INSS acha que ele está apto para o serviço braçal, muitas vezes, inclusive serviços braçais, que a pessoa não tem capacidade, tem problemas de coluna, que não dá para levantar peso, ele acha que está apto para o serviço. Por quê? Porque ele é um funcionário do INSS. Ele é um médico, mas lamentavelmente ele deixou o sacerdócio da medicina do lado e age como um médico, ou seja, age como uma pessoa contratada. É médico, mas é contratado do INSS, que vai dar um laudo sempre favorável ao INSS. No que diz respeito ao recebimento, façamos de conta que a pessoa procurou pelo INSS, não logrou aposentar-se. Se ela quiser recorrer, ela tem um prazo de 30 dias para entrar com recurso no próprio INSS, que é a turma recursal do INSS. Esse recurso delonga no mínimo 6 meses. Agora, a turma recursal do INSS também dificilmente revoga uma decisão posta pelas agências do INSS. O médico daqui foi contra, dificilmente a turma recursal vai ser favorável, muito difícil. Agora, eu aconselho o seguinte, entre com recurso, mas ao mesmo tempo já se valha do judiciário. Valha-se do judiciário para o seguinte, se o recurso for favorável, o que eu duvido, honestamente eu duvido, como causídico eu duvido, mas se for favorável ele desiste da ação. Mas se não for favorável, ele já está ganhando tempo. Ele vai antecipar 6 meses. Agora, a partir de quando é que ele recebe, se ele entrar em juízo? A partir do primeiro indeferimento na esfera administrativa. Ele foi no dia 15 de janeiro procurar os benefícios. Protocolou, agendou, dia 15 ele foi atendido. Foi negado o benefício, a partir do dia 15 em diante, ele passa a ter direito de receber o benefício se ele vier a ganhar a ação em juízo, certo? Então, os atrasados são contados da data em que ele pleiteou. Muitos perguntam para mim o seguinte, doutor, eu completei 65 anos, principalmente o rurícola, há 5 anos atrás, eu tenho direito desses atrasados? Porque era 60 anos? Falei, não, claro que não. Você não buscou o seu direito quando você tinha o direito de buscar. Se você não buscou quando você completou 60, então, obviamente, você só vai ter direito a partir de quando você começar a reclamar pelo seu direito. Então, é por isso que eu digo, não percam tempo. Não tem certeza? Vai atrás de alguém que conheça. Consulte, não tome atitudes que você não sabe se vai ser favorável ou não. Consulta alguém, vai atrás de um advogado, vai atrás de alguém que conhece a matéria, mas não perca tempo, porque uma pessoa, quantos estão aí entrando hoje com ações de aposentadoria com 70 anos de idade, que é trabalhador rural, ele poderia estar já sendo beneficiado com 60 anos de idade, porque a lei até hoje ainda diz que o homem se aposenta aos 60, o trabalhador rural, e a mulher aos 55 anos de idade. Então, se ele deixou passar, não reclamou nesse período, evidentemente que a justiça não vai atrás. Diz em latim, dormientimus non succurrit ius, ou seja, aqueles que dormem, o direito não socorre. Então, vai atrás, não durma, procure o seu direito. Vamos adentrar nos processos previdenciários ajuizados.
Façamos de conta que eu proponho um processo judicial a seu favor. Está tramitando esse processo, você é uma pessoa casada, você tem filhos menores, vamos botar filhos menores, ou mesmo maiores, mas no transcorrer desse processo judicial, você vem a óbito. Obviamente que a sua esposa e os seus filhos vão ter direito de receber os atrasados, certo? Ou seja, desde quando você entrou, desde quando você tinha o processo de indeferimento administrativo, então tem direitos atrasados. No caso do cônjuge, homem ou mulher, se quando faleceu ainda não tinha uma decisão de mérito definitiva, ele pode pedir a pensão. Já ele pede os atrasados e já pede que o valor que fosse para ser pago para o esposo ou para a esposa seja transferido a título de pensão para ele. O que significa isso? É que assegura o direito do sobrevivente a receber aquilo que era de direito que veio a falecer, daquele que veio a falecer. Se for menor o filho, ele também vai receber a título de pensão. Mas se for maior o filho, evidentemente que ele só vai ter direito à parte dele como se fosse no inventário. O marido tem direito a 50%, ou a mulher tem direito a 50%, certo? A esposa ou o esposo, e os filhos maiores as suas cotas partes. Se for menores, evidentemente que vai ter o direito, como se fosse menor, mesma coisa que o pai, mas dentro da mesma proporção, até que ele atinja a maioridade. Se existe uma ação judicial, existe um advogado na ação judicial. Houve o falecimento. O que a pessoa sobrevivente tem que fazer? Procura o advogado que estava trabalhando, que estava militando no processo. Então, se ele estava advogando o processo, ele já sabe qual a situação processual e, ao mesmo tempo, essa pessoa que sobreviveu, ele vai procurar o advogado vai habilitar nos autos o sobrevivente homem ou sobrevivente mulher, assim como os filhos deixados pelo falecido ou a falecida. Você entendeu? Então, o que ocorre? Obviamente que isso daí não está em âmbito administrativo, isso aí está em âmbito judicial, porque em âmbito administrativo é rápido, não dá tempo de você entrar com o pedido e em seguida vir a falecer e o outro habilitar. Isso daí em âmbito judicial, porque é um processo de juízo delonga vamos dizer, de 1 ano a 10 anos delongo alguns processos. Então, nesse curso, há muitas pessoas que vêm a falecer. Faleceu, os sucessores habilitam-se nos autos, quer como pensão, quer como atrasado simplesmente. O que eu posso orientar mais o cidadão em geral é que nesses 31 anos de advocacia, mas muitas e muitas questões são colocadas em discussão perante os advogados. Aqui no escritório mesmo, muitos clientes vêm buscar informações. Eu acho que está mais do que correto. Eu acho que o cidadão ele tem que ir atrás para saber, é direito ou não é direito. Muitas vezes tem umas perguntas que se a gente não verificasse que trata-se de uma pessoa simples normalmente, você acharia até estranha a pergunta. Mas é assim que tem que ser. O absurdo muitas vezes não é absurdo, é o direito. E muitas vezes o absurdo é um absurdo, mas tudo bem. Ele ficou esclarecido que ele não tem, entendeu? Então o que é importante? Vai atrás. Porque eu sempre digo para todo mundo, ou não por não você já tem se você não pedir. Quem sabe você pedir não vai ter um sim. Então vai, busca eternamente, não custa. Procura se informar com quem sabe, com quem conhece, que muitas vezes você tem realmente algum direito sobre certos fatos, sobre pensão, sobre aposentadoria, sobre benefícios assistenciais, enfim, é um círculo grande na Previdência. Então é difícil da gente dizer você tem direito a isto, ou você tem direito a isto. Vai atrás que alguma coisa você tem. E se não tiver, você vai ficar pelo menos sabendo que você não tem mais aquele direito, vai dormir mais sossegado e não preocupado em saber se tem ou se não tem. O que não pode é ficar na dúvida. Eu acho que a dúvida é um mal muito grande para qualquer ser humano. Então, o esclarecimento em primeiro lugar. Vai, saiba, quem sabe você tem. E se não tem, você fica sabendo pelo menos que não tem esse direito.
eu vou adentrar a uma matéria que eu tenho enfrentado resistência como cidadão e como advogado. Evidente que a chuva causa benefícios, mas o excesso de chuva causa prejuízos. Nós temos no sul, você está vendo a calamidade que está em várias cidades, nós temos pontes sendo arrastados, nós temos estradas sendo com erosões, enfim, está péssima. Eu tenho uns amigos que chegaram ontem de São Paulo, eles tiveram que fazer 3 desvios. A Serra de Botucatu está interditada, na rodovia Washington Luiz, perto de Araraquara, interditada, e aqui em Minas, perto de Prata, interditado. Então eles tiveram vários desvios. Só que em todos esses locais estão trabalhando para o conserto, para o reparo. O que me entristece como cidadão, como advogado e como pai de família é que aqui na nossa cidade nós temos casos de calamidade pública. Se forem verificar a Avenida São Lourenço hoje, vão falar que isso aqui não é cidade. Agora, isso aqui já está há 20 dias dessa forma, o povo sofrendo, e ninguém toma uma atitude. Eu digo, ninguém, quero dizer, o executivo e quero dizer o judiciário, porque nós entramos com uma ação pedindo a pronto atendimento. Só que, lamentavelmente, não sei porquê, entendeu o juiz que eu deveria incluir no polo passivo da ação a Elmo, que foi a construtora. Eu lamento, com pouco conhecimento que eu tenho jurídico, eu consigo ler de que, tratando-se de via urbana, a responsabilidade única e exclusiva é do município. Então a ação não tem o que propor contra a Elmo, de maneira alguma, contra a prefeitura. Cabe à prefeitura entrar com uma ação em cima da Elmo, para poder receber pelo que é de direito dos gastos que venha a ter. Agora, não pode o cidadão, quer lá da Avenida São Lourenço, quer de outros locais da cidade que você passa, você vê erosões, vê cratera, principalmente onde a Elmo trabalhou, ficar a dar o prazer e esperar que alguém decida que tem que fazer alguma coisa. Eu lamento pelo seguinte, por que se nos demais locais, nas demais cidades do Brasil, demais estados do Brasil, o chefe, o executivo está trabalhando, as empresas estão trabalhando, por que Porá está parada? O que nós vamos esperar? Acontecer um acidente grave, morrer alguém para daí tomar uma atitude? Acho que a inteligência do ser humano é exatamente isso, evitar acidentes. É dar condições de vida para quem quer viver. E se nós queremos viver em Iporá, vamos ter condições de vida para quem viver. E não ficar essa situação, um joga para um, outro joga para outro, outro com medo de decidir, diz que tem que vir mais alguém na lide. Me desculpe, a realidade é uma só, falta coragem. E aonde falta coragem é essa desgraça que a gente vive. Lamentavelmente, falta coragem para muitas pessoas aqui por lá. Falta coragem para governantes, falta coragem para magistrados, falta coragem para o Ministério Público. Essa é a realidade. Porque se não faltasse, nós não estaríamos vivendo essa situação caótica, casas ameaçando ser ruídas por causa de uma obra absurdamente realizada por firmas incompetentes, contratadas, não sei se pela prefeitura ou se pela Saneágua, mas foram feitas em nossa cidade, em nosso solo. Se é urbana, se a obra é urbana, compete ao município, ou seja, à prefeitura, a reparação daquela obra. E depois, se ela entra com uma ação regressiva contra quem quer que seja. Então eu lamento profundamente que isso esteja acontecendo. Se querem me processar, me processem, porque eu estou falando a verdade. E se a verdade é ato de processo, então me processem. Me executem no que for possível, mas ajam pelo menos em defesa da cidadania, em defesa do cidadão iporaense. Em razão da decisão posta ontem, que me surpreendeu, juro por Deus, me surpreendeu, nós impetramos, evidentemente, um mandato de segurança perante o Tribunal de Justiça de Goiás. Foi protocolado hoje, nós temos uma pessoa que toda terça, segunda, quarta e sexta presta serviço para o nosso escritório em Goiânia, que é o Renato.
Hoje ele acabou de protocolar essa ação no Tribunal de Justiça de Goiás, pedindo interferência dos desembargadores para que venham nos autos e determinem o pronto atendimento pela Prefeitura em benefício dos cidadãos de Iporá. Então eu tenho certeza que alguém lá do tribunal vai verificar que realmente trata-se de um direito do cidadão e de uma obrigação da municipalidade para com o cidadão. Fato esse não reconhecido, lamentavelmente, pelo Judiciário de Iporá. Eu fico triste, porque faz 31 anos que eu advogo, eu estudo, eu pesquiso, eu vejo, por que outros não veem? Não sei. Não sei se é por desinteresse ou por falta de tempo, eu não sei. Eu sei que o que está acontecendo é que o cidadão de Iporá está sofrendo as consequências de uma má administração hoje, eu digo hoje, depois da chuva que começou, e de um péssimo atendimento no judiciário. Como sempre, caro cidadão, representa que eu sou mais estilingue do que vidraça. Essa é a realidade. Mas a gente tem que ser estilingue para trazer a realidade nua e crua, tal como ela é. Tem que dizer aonde estão as falhas e apontar as falhas. Eu estou apontando. Me desculpem o excesso, mas é assim que eu acho que a pessoa tem que agir quando está em sua legítima defesa, em legítima defesa de uma sociedade, em legítima defesa do cidadão, dos filhos, dos velhos e de toda a classe que trafega por nossa cidade. Eu agradeço a todos por terem me ouvido mais uma vez e convido até a próxima semana para um novo programa da busca pelo direito, esse tão sonhado e discutido direito. Fiquem com Deus e que Deus os proteja. Até a próxima semana.